Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vitória importante do Sport em casa, diante de seu torcedor. A segunda vitória do Sport na Série B. A gente conta alguns pontos característicos desse duelo diante do Vila a partir de agora dentro do nosso canal. Mais 3 pontos na caminhada em busca do acesso, que foram fundamentais para mostrar a cara do Sport, que já vem se consolidando desde o início da temporada e que na Série B, pelo menos neste início, não vem se alterando com aquilo que o torcedor esperava de postura do Sport dentro das partidas. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. De um Sport, minha gente, que venceu por 2-0 e o placar poderia ter sido maior. O Sport foi dominante ao longo da partida, não encontrou dificuldades para neutralizar as investidas do Vila. O Vila que só foi mais presente no ataque no segundo tempo, quando o Sport já tinha o seu placar de 2 gols de vantagem, e um primeiro tempo onde vimos que o Leão ataca com muita gente. O Sport é uma equipe que ela tem esse propósito dentro dos jogos de ter muita gente povoando o campo defensivo do adversário. E não é muito característico da Série B nos últimos anos encontrarmos equipes que se atiram tanto ao ataque. Mas não é apenas se atirar, é você se atirar com qualidade, se atirar com jogadores que têm recurso técnico suficiente para dar a ofensividade e também a agressividade necessária. E isso a gente viu mais uma vez, com o apoio do torcedor nas arquibancadas, um Sport amassando, indo para cima, não dando chances ao Vila, e algumas atuações individuais que chamaram muita atenção. Como, por exemplo, mais uma vez, Romarinho sendo muito participativo, atacante que é indispensável hoje nesse time do técnico Mariano Sosso. A volta de Lucas Lima ao time titular, dando aquele que a mais de qualidade, sem dúvida alguma, um diferencial para esta segundona. E a novidade do Titi Ortiz, que cara que se encaixou bem no time principal do Sport. Foi assim no primeiro jogo contra o Amazonas e diante do Vila Nova não foi diferente. De um jogador que a gente percebeu que, dentro da necessidade que o Sport possuía na estreia da Série B, ele acaba sendo acionado, faz um bom jogo e repete a boa atuação no duelo diante do Vila Nova. A zaga com o retorno de Rafael Thierry, como sempre, ganhando muito. Com as ausências de Thierry, a gente percebe que há um lado um pouco mais conturbado, principalmente pela direita. Lado que inclusive foi destaque aqui no nosso canal no pós-jogo passado, mas que em especial nesse duelo diante do Vila, a gente viu algumas situações isoladas onde o Sport sofreu ataques da equipe goiana naquela faixa direita defensiva de campo. No entanto, não são tão veementes como vimos em situações anteriores. E com a presença do capitão, de um cara de liderança, de um cara que se prontifica a estar dando instruções a posicionamento de atletas, um cara que é participativo também sem a bola. Então trata-se de um jogador indispensável nesse time e foi agraciado com o primeiro gol do jogo. Um cruzamento, uma bola de escanteio, e o Sport tem se notabilizado nesse tipo de jogada com os seus 2 zagueiros titulares, tanto o Rafael Thierry como o Luciano Castan, já marcaram nesta Série B, mesmo em seu início, 2 jogos apenas, mas são jogadores que levam esse perigo à meta adversária, por estarem na área, por estarem presentes para o cabeceio. E na Série B a bola parada é uma arma fundamental. Lógico que o time não pode única e exclusivamente se basear em cruzamentos à área, sem jogadas trabalhadas, mas a gente percebe que o Sport tem como um trunfo, uma carta na manga, a chance de produzir bem, quem sabe gerar escanteios e nos escanteios tirar proveito
da estatura, da boa colocação e da boa fase de seus defensores nesse lado ofensivo, né? Na hora de marcar gols, tem sido importante esses dois nomes. E o trabalho coletivo do segundo gol também me chamou muita atenção. A gente percebe que por mais que o Sport seja uma equipe que detenha o volume da partida, as principais ações, né, quem comanda o jogo, né, tanto na parte defensiva, mas principalmente do meio para frente, mas é um esporte que também sabe contra-atacar. É um esporte que é perigoso até para o adversário, em alguns instantes, avançar demais as linhas e ter um esporte rápido, um esporte de uma transição letal, a ponto de colocar o adversário em maus lençóis, como aconteceu no segundo gol. A bola passa por vários atletas. Ela chega ao Romarinho, que trabalha com Pedro Lima, volta a bola para o Gustavo Coutinho, e foi também algo que me chamou a atenção, porque Gustavo, ele sai da sua característica, e a gente pode até comentar que o Gustavo Coutinho deu uma de Zé Roberto ali naquele lance. Estava fora de sua posição original, muito se esperava até que a jogada não tivesse a sua devida conclusão, mas ele acaba, né, tendo, né, esse lado, né, de se desvencilhar do marcador, achar mais uma vez o Romarinho, que foi quem iniciou lá atrás o contragolpe, e o passe do Romarinho achando o Tite Ortiz foi qualquer coisa, por cima da defesa do Vila Nova. Quando se imagina que o Tite Ortiz possa dominar para finalizar, ele ainda tem a percepção de que do outro lado, Lucas Lima, que estava aparecendo praticamente pela ponta esquerda, ele tem, né, um campo maior para progredir a jogada, para dar condições melhores ao Sport de finalizar. Tinha um campo aberto em sua frente, mas mesmo assim como o Tite Ortiz imaginou de Lucas Lima um campo aberto para uma finalização mais ampla, né, com possibilidades maiores de gol, Lucas Lima enxergou isso no Gustavo Coutinho, né, que apareceu depois de toda a construção da jogada para se colocar bem dentro da área, né, para finalizar e marcar o segundo gol que sacramentaria a vitória do Sport na partida. Né, uma jogada construída, trabalhada de pé em pé, né, que muitos até ressaltavam, né, de já algumas partidas anteriores, de que o Sport não era tão característico nesse tipo, né, de investida ao ataque, e acabou acontecendo um belo gol, né, que acabou repercutindo por muitas, né, pessoas, muitas páginas, né, falando desse trabalho coletivo, desse futebol de pé em pé, de jogadores de qualidade que o Sport colocou na construção deste segundo gol. Então, depois do gol, o Sport dá uma esfriada na partida, ainda teve uma bola na trave do próprio Tite Ortiz, mas o Vila Nova se fez mais presente na reta final da partida no campo do Sport, no campo defensivo. O Kaique França até em algumas oportunidades trabalhou bem, né, evitando o que poderia ser naquele instante o gol que diminuiria a vantagem rubro-negra no jogo, mas até a reta final da partida o Sport se sustentou, fez aí o dever de casa e saiu com mais 3 pontos na tabela de classificação. Agora um objetivo maior, o Sport vai ter um duelo muito difícil pela frente, o Sport vai ter um jogo diante da equipe do Atlético Mineiro na terça-feira às 9h30 da noite. É o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Trata-se de um jogo complicadíssimo, porque o Galo, até inclusive vendo a escalação contra a equipe do Cuiabá para essa rodada do Campeonato Brasileiro, poupou algumas peças, né? Então trata-se de um Galo que vai respeitar esse duelo para, quem sabe, fazer uma vantagem logo em casa. Mas do outro lado também tem um adversário qualificado que, embora não seja o favorito, vai tentar fora de casa, né, jogar, se impor, buscar algo de diferente, né, que muitos estão duvidando, até pelo poderio financeiro, esportivo, técnico do Galo. Mas é um confronto de 180 minutos, onde começa a ser decidido na próxima terça, e não vai ser, né, o primeiro jogo que para mim vem a definir a situação. O Sport encontra uma maneira de jogar, lógico que vai ser exigido de uma maneira bem diferente do que foi do duelo diante do Vila, e muito mais até do que foi na estreia diante do Amazonas, mas trata-se de uma partida, né, importante,
né, em meio a esse calendário agora, que vai ganhar alguns jogos entre meios e fins de semana. Jogou contra a equipe do Vila nesta sexta, tem o Atlético na terça, depois sai para pegar o Coritiba na sexta-feira mais uma vez, já na terceira rodada, jogo duro lá no Alto da Glória. Então é um teste válido, um teste onde o Sport vai, né, ser colocado à prova contra um dos elencos mais valiosos e poderosos do futebol brasileiro, né, que vem fazendo grande campanha tanto a nível nacional como também na Libertadores, né, tendo aí jogos bem interessantes e liderando até com folga o seu grupo na competição continental. Então terça-feira, né, o jogo do Sport contra o Galo pela Série B. O Sport volta a campo na próxima sexta-feira diante do Coritiba, fora de casa. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação ao rubro-negro. Vitória por 2-0 diante do Vila Nova. Você comenta, se inscreve, deixa o like. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!